Por que nós não devemos murmurar, nós não devemos reclamar? Porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que Deus escolheu para nos abençoar. Vamos falar sobre Moisés. Moisés ficou 40 anos apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Moisés não tinha sequer nenhuma ovelhinha para chamar de sua. Moisés já tinha 80 anos. E você não vê Moisés, a Bíblia dizer que Moisés reclamava, que Moisés murmurava. A Bíblia nos mostra Moisés tendo um zelo com o rebanho de seu sogro Jetro. Mas chegou um determinado momento em que Deus bradou na vida de Moisés. Então por isso, irmãos, que nós não devemos murmurar nem reclamar. Moisés estava ali com o rebanho do seu sogro, apacentando aquelas ovelhas com cuidado, com zelo, até que ele se deparou com uma sarça pegando fogo, e ele via que aquela sarça não se consumia, ele via que não estava queimando, não tinha fuligem, era só o fogo, e a sarça continuava intacta, e ali Deus bradou na vida de Moisés. O clamor do meu povo subiu aos céus, e Deus levantou Moisés como um grande libertador. Moisés era filho de escravo, neto de escravo, bisneto de escravo, tataraneto de escravo. Talvez os pais de Moisés olhou e falou, mais um escravo que nasceu na nossa família. Mas Moisés foi adotado pela filha do rei do Egito, filha do faraó. Moisés era chamado filho da filha de faraó. Moisés ali deve ter aprendido muitas coisas ali no Egito, ali no palácio. Moisés aprendeu a lutar, Moisés aprendeu a falar outras línguas. Moisés via o seu avô negociando, ele aprendeu sobre negócios. Moisés era um herdeiro daquele trono. Mas só que chegou um determinado momento, Deus tirou Moisés do palácio, e Moisés ficou 40 anos ali no deserto, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Ali foi Deus trabalhando na vida de Moisés, ali foi Deus arrancando o Egito de dentro de Moisés, porque Moisés não ia usar nada daquilo que ele aprendeu no palácio, nada daquilo que ele aprendeu no Egito. Talvez é isso que Deus esteja fazendo com a sua vida. Deus está arrancando tudo aquilo que não vai ser usado para a sua fase futura. Por isso que nós não devemos murmurar, nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai enviar o anjo dele, assim como o Senhor enviou o anjo para estar ali naquela sarça pegando fogo e chamou a atenção de Moisés. Nós não sabemos a hora em que Deus vai nos levantar, nós não sabemos a hora em que Deus vai nos abençoar, então por isso que nós devemos ficar firmes. Se você tem uma promessa e ainda não se cumpriu, permaneça firme na presença do Senhor. Porque a gente não sabe o dia e a hora que Ele escolheu para nos abençoar, que Ele escolheu para nos levantar, assim como Ele fez com Moisés. Moisés foi um grande profeta nas mãos do Senhor. Moisés operou sinais em que nenhum outro profeta que já pisou na face da terra operou. Moisés foi o homem que foi usado para abrir o Mar Vermelho, para tirar a água da rocha, para enviar as 10 pragas para o Egito. Moisés foi o homem que orou e que Deus enviou o maná, enviou cordonizas. Moisés falava face a face com o Senhor. Moisés descia do monte, ele tinha que cobrir o seu rosto, porque o seu rosto brilhava, as pessoas tinham medo de olhar para Moisés. Mas Moisés passou por 40 anos de sequidão, 40 anos apacentando ovelhas, um rebanho que não era seu. Moisés tinha conhecimento para negociar com seu sogro e poder adquirir algumas ovelhas. Mas Moisés não reclamou. Você não via Moisés murmurando. Moisés estava ali trabalhando. 40 anos. Moisés não era um garoto jovem. Moisés já tinha seus 80 anos. Mas Deus usou mais 40 anos Moisés no deserto, guiando e conduzindo o povo. Então permaneça firme, não reclame, não murmure por essa fase que você está passando. Isso é um tempo que Deus está te lapidando, é um tempo que Deus está te provando a sua fé, é o tempo que Deus está te moldando, para que você tome a forma dele, para que ele possa te usar naquilo que ele determinou para a sua vida. Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós.
Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Permanecer firmes na presença dele. Que vai chegar uma hora, Deus vai bradar. Assim como Pedro estava lavando as suas redes, uma madrugada que Pedro não pescou nada, mas Jesus estava ali na praia e Jesus observando Pedro lavando a sua rede. E chegou um determinado momento que Deus pediu o barco de Pedro emprestado. E Deus operou um grande milagre na vida de Pedro. Então, permaneça firme. Jesus está te observando e vai chegar um determinado momento que ele vai enviar um anjo para a sua casa e o anjo vai te tocar e você vai começar a viver o milagre de Deus na sua vida. Amém? Fique com essa palavra, receba, que você tenha ânimo, que Deus venha restaurar sua força, o ânimo e o vigor físico para você permanecer de pé na presença dele. Amém? E lembre-se, Jesus tem um plano com a sua vida e ele te ama.